O que aconteceu de ontem para hoje? Por que esses ativos estão caindo tanto? Quais são as perspectivas também para o setor de construção como um todo? É sobre isso que nós vamos falar agora com o Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos. Bruno, muito obrigado pela atenção, por participar hoje conosco aqui no nosso fechamento de mercado. Boa tarde, obrigado. Tudo bom? Maravilha. Bruno, eu e o David Martins aqui estamos com várias dúvidas. O que está acontecendo com o setor de construção? Essa pressão sobre juros, por que tem alguns ativos perdendo muito valor no dia de hoje? Qual que é a sua perspectiva para a construção como um todo? Era tida, claro, como a construção como um setor até defensivo para o governo Lula, mas agora a gente está vendo os ativos perderem um pouquinho de valor. O que está acontecendo? Você pode dar uma esclarecida para a gente desse processo? Como que está impactando essas companhias do setor de construção e incorporação? Sim, com certeza esse programa do Estado de São Paulo aí vai ajudar as construtoras, né? O próprio Minha Casa Minha Vida também, ele deveria ajudar bastante, porque dado que a gente vai ter esses programas, todos esses subsídios, então a taxa de juros não deveria impactar tanto assim essas famílias, né? Que são as famílias alvo dessas companhias. Mas a gente vê aí que a MRV e a Tenda, elas não devem ter uma participação tão relevante assim, enquanto que, por outro lado, a gente vê a Direcional e a própria Plano e Plano, que eles provavelmente vão ter mais relevância dentro desse programa e, por isso, devem ter um benefício muito maior em relação ao todo, né? Então, a gente vê aí que nas construtoras de baixa renda ainda tem uma pressão muito grande em relação aos custos. A gente provavelmente vai ver uma pressão operacional, né? Então uma queima de caixa ainda muito grande aí nesse primeiro, segundo trimestre e muito na tendência do que a gente já viu aí no fechamento do quarto tri. Maravilha, inclusive o principal destaque negativo do dia fica com Tenda e um dos únicos destaques positivos do dia, pelo menos para o setor de construção e incorporação, setor imobiliário, fica com Plano e Plano, exatamente essa distinção que você acaba de fazer. Na última divulgação de resultados de Tenda, inclusive, foram alguns resultados até um pouco decepcionantes, o mercado não gostou tanto dessa divulgação, mas a grande expectativa, a grande salvação para a companhia estava, claro, no programa Minha Casa Minha Vida. Será que essa menor participação pode já preocupar os investidores? A companhia conseguirá encontrar a estabilidade mesmo com essa participação menor no programa e nesses outros programas de fomento à indústria aí imobiliária? Como é que você está avaliando essa posição de Tenda especificamente? Em relação à Tenda, eu acredito que o balanço dela ainda está muito fragilizado. A gente não vê a robustez para que ela consiga participar, tenha uma participação relevante dentro dos programas. E por isso que eu acho que ela não consegue ser muito agressiva em relação à entrada nesse programa. E o que a gente vê, né, por mais que a Tenda ela atue no segmento mais baixo, nos grupos mais baixos, onde a competição entre as grandes empresas seja menor, a gente não vê como a Tenda sendo uma vencedora nesse caso. Então, a gente acha muito mais provável que empresas melhores capitalizadas, com um balanço mais robusto, elas acabem baixando, né, descendo nos grupos de atuação e consiga ganhar, então, espaço em relação à Tenda. Por isso que a gente vê que, por mais que a ação tenha caído, desde aquela época que ela apresentou uma margem bruta negativa, a gente não vê muito espaço para a Tenda se recuperar no curto prazo. É lógico, a gente não vê, então, um risco de quebra da empresa, mas eu acho que ela não está numa posição suficientemente boa para pensar em expansão. Eu acho que é muito mais sanar os problemas dentro de casa, arrumar toda a questão orçamentária, né, que teve um estouro de custos bastante relevante, e só depois de solucionado isso, né, resolver toda a estrutura de capital, é que talvez a gente possa ver, então, condições melhores para a empresa. A MRV, ela está numa situação parecida, mas ainda está um pouco mais confortável que Tenda, né? Maravilha. Hoje aqui, ó, 15,25% de queda intradiária, tá? Só no dia de hoje. Tem ainda 15,25%. Azevedo e Travassos tem muitas obras contratadas e pode encontrar problemas aí neste ano de 2023. Não sei o motivo dessa queda especificamente, mas é um ativo bem volátil, sempre sobe e desce, vai para um lado, vai para o outro. Azevedo e Travassos também aqui 12,24%, Azev 4 e 11,04% Azev 3.
Gafisa 7,66% e, como nós mencionávamos, MRV 7,20%, Cyrela 6,37% e nosso único ativo no positivo aqui, Plano & Plano, ainda segurando esse patamar positivo, mesmo com o Ibovespa nas piores, hein, ô David Martins? Sim, Gabriel. Bruno, um prazer estar falando contigo. Uma boa tarde. A minha pergunta vai com relação aí aos juros, né? A gente teve manutenção em 3,75 e até mesmo a fala do Campos Neto que pode ainda continuar esse ciclo de alta, né? Dependendo aí muito da inflação. E hoje a gente vê vários ativos que são sensíveis à curva de juros com uma queda acentuada. A minha pergunta vai assim com 2 pontos com relação a juros, né? O primeiro, esse endividamento das companhias, esse aumento de custo, no caso, tem alguma relação direta com os juros? E o segundo ponto, pensando do lado de receita, os consumidores tendem a diminuir a aquisição de imóveis com esse cenário de juros elevado, ou pelo governo ter algumas linhas de créditos específicas para as classes mais baixas, e esse impacto com relação à receita e à venda não acaba sendo grande? Como que você pode explicar para a gente esses 2 pontos, por gentileza, com relação à curva de juros? Eu acho que esse aumento da curva de juros, com certeza, é um detrator de performance para essas ações, né? Independente do segmento. Então, quando a gente pensa no segmento de alta renda, os juros eles estão mais altos. Então, por mais que sejam subsidiados pela poupança, a gente vê que os juros estão altos e acaba afetando. Mas pensando aí no segmento de baixa renda, né? Com certeza a gente vê isso também, porque os juros continuam altos não sozinhos, né? Então, normalmente acompanhado por inflação mais alta. Inflação mais alta quer dizer, então, perda do poder de compra dessas famílias, então acaba focando nos produtos mais essenciais, que são alimentos. Então, dado que tem esse comprometimento da renda, tanto com dívida e com alimentos, eu acho que a aquisição de um imóvel fica em segundo plano, por mais que seja subsidiado. Eu acho que tem alguns casos mais específicos, né, que são as faixas bem mais baixas, né, que quase não tem empresa atuando, e aí é um subsídio praticamente todo do governo, e aí nesse caso eu acho que seria mais fácil. Mas pensando aí no segmento de atuação dessas empresas, eu acho que os juros em si vem machucando bastante, sim, os consumidores, né, os principais compradores. Mas pensando também no lado da empresa, né, com certeza a gente vê que a questão da alavancagem acaba sendo detratora, né? Então, quando o juros estava em 2%, foi muito bom para as empresas conseguirem rolar dívida, para conseguirem alongar a dívida, para evitar ter que ter uma rolagem no curto prazo ou em um momento aí de alta incerteza como é agora. E, com certeza, né, quanto mais dívida, maior vai ser as despesas financeiras, né, conforme os juros continuam altos. Então, a gente viu aí que o impacto ele foi um pouco mais amenizado durante 22, porque os juros ainda estavam subindo, mas agora que o juros chegou no pico, né, em 3,75, a gente vai ver, então, as despesas financeiras machucarem bastante o lucro dessas empresas e provavelmente a gente vai ter uma redução, sim, dos lucros, não só do setor imobiliário, mas de vários outros setores aí que são mais alavancados, até mesmo o varejo, né? Então, por isso que a gente vê que os juros, eles não afetam apenas os consumidores, mas também o lado das empresas também. Então, a gente vê, sim, que é duplamente negativo, né? E aproveitando, já falando pelo lado do investidor, né? Uma queda acentuada como hoje, surge uma oportunidade ou ainda, de acordo com esse cenário que você trouxe, com vários desafios pela frente, é melhor aguardar, buscar outros setores ou até mesmo buscar outra classe de ativo, uma renda fixa, por exemplo, porque no curto prazo esses ativos não devem responder. Qual é a visão? Não é nem mais uma faca caindo, né, David? É uma serra elétrica caindo do céu. Exato. Então está muito complicado para o investidor de bolsa. A gente vê que a bolsa está muito barata em termos de valuation, né? Todos os múltiplos indicam isso, mas a gente acha que esses múltiplos podem ficar mais baixos por um bom tempo. Então a gente acha bastante complicado ficar em bolsa, mas caso se decida assim ficar alocado em bolsa, a gente acredita que o mais prudente agora seria ficar alocados em setores que independem do PIB brasileiro ou até que sejam mais seguros, né? Então, quando a gente fala desses setores, é basicamente as utilities elétricas, né? Então, transmissoras de energia, que é quase um título de IPCA+,
ou também distribuidoras e geradoras que acabam sendo independentes do PIB. Mas aí também tem outros ativos aí que podem ajudar também, né, que geralmente são vistos como sinônimo de proteção, que são altamente dolarizados, né, Embraer, a Suzano, então o setor de papel e celulose, mineração, siderúrgica no geral, podem ser considerados aí um porto seguro quando o PIB do Brasil está caindo. Mas eu acho que continuar em bolsa agora está bastante complicado. Eu acho que, por mais que a renda fixa esteja bastante atrativa, também está complicado ficar posicionado em títulos indexados ao IPCA, a Selic em si e também os pré-fixados. Eu acho que o ideal seria alguma coisa como o IPCA+, aí, pensando que os juros reais estão altos, estão bastante atrativos e que caso a gente tenha uma ingerência aí por parte do governo, a inflação vai continuar alta, mas pelo menos os títulos de renda fixa vão proteger aí o poder de compra dos investidores. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente está vendo hoje. Parece que o Bovespa está sem coração hoje mesmo. Até as elétricas estão caindo. Light a gente tira da conta, porque Light não é novidade, está sempre despencando 6,91%. Mais uma empresa alavancada. No dia de hoje. Mais uma empresa alavancada, com muitas dívidas. Exato. Empresa ainda que tem a questão de renegociação ali do contrato de concessão. Exatamente, David. Então é o pior cenário possível, né? Então, juro longo crescendo, a ponta dando aquela empinada, o negócio tá feio aqui para Light. Eneva caindo, a Alupar também 3,89 para Eneva, a Alupar 2,12, a AES Brasil, tem CPFL, tá todo mundo caindo. Quem não tá caindo é Semig, Neoenergia e Engie. Então, 3 ativos ainda se segurando aqui em patamar positivo, mas pulando de um lado para o outro. Positivo, negativo, tá sem muita direção as elétricas no dia de hoje. A maioria tá caindo, mas esses 3 ativos estão alternando o seu sinal por enquanto. E até a Elet, né, o Gabriel, só comentando, tem todo um risco político por trás, né? Exato. Então o papel que tem caído aí nos últimos dias, quando o novo governo assumiu, né? Então a gente vê aí que é um papel que, pelo ruído político, acaba sendo penalizado. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Bruno Komura na nossa conversa de hoje. Eu tinha um outro ativo pra gente falar, mas aí é muito pano para manga, viu, David Martins? Que é Gafisa. Aí tá uma briga de faca danada lá em Gafisa e aí a gente deixa essa conversa para uma outra data. A gente já tá aqui no nosso tempo. Bruno, eu gostaria de agradecer imensamente a sessão do seu tempo para conversar conosco nesse dia movimentado para o nosso Ibovespa. É sempre um prazer recebê-lo por aqui. Prazer é meu, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos. Maravilha.